Olá, sejam bem-vindos ao Pode Contar. Hoje vamos fazer uma pequena viagem até o século XVII para falar sobre um dos maiores conflitos da história do Brasil colonial, a Insurreição Pernambucana, também conhecida como a Guerra da Luz Divina. E aí, pode te contar? A Insurreição Pernambucana foi um conflito travado entre portugueses e holandeses entre 1645 e 1654, principalmente em Pernambuco, mas também em partes da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Fez parte das disputas globais entre Portugal e Países Baixos, pelo controle de territórios na América, África e Ásia. O resultado de tudo isso foi Portugal recuperando o Nordeste e consolidando o açúcar como produto central da colônia. Seu contexto histórico se baseia na União Ibérica, que ocorreu de 1580 a 1640, que era constituída por Portugal e Espanha, estavam sob o mesmo rei, os holandeses, rivais da Espanha. Aproveitaram para atacar e invadir áreas de domínio português, inclusive no Brasil. Invasões holandesas ocorreram em 1624 e tomaram Salvador, na Bahia, mas foram expulsos em 1625. Já em 1630, conquistaram Olinda e Recife, permanecendo no Nordeste por mais de 20 anos. A restauração portuguesa, em 1640, foi quando Portugal recuperou sua independência da Espanha e quis retomar os territórios perdidos. As Companhias das Índias Ocidentais, empresa holandesa que administrava Pernambuco e controlava o comércio do açúcar no Brasil. Maurício de Nassau teve uma importância muito grande nesse tempo. Nassau governou Pernambuco entre 1637 e 1644. Ele ficou conhecido por seu perfil conciliador, promoveu obras urbanas em Recife, construiu pontes, canais, fortalezas, além de incentivar a ciência, artes e cartografia. Trouxe pintores como Franz Post e naturalistas como George Marggrave e Willem Piso. Tentou equilibrar relações entre colonos portugueses e holandeses, permitindo certa tolerância religiosa, mas em 1644 foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, que considerava sua política um pouco branda demais. Sua saída abriu espaço para crises políticas e econômicas que aumentaram as tensões locais da época. As causas da insurreição foram bem variadas, como elas econômicas, a queda do preço do açúcar no mercado europeu, colonos endividados com a Companhia das Índias Ocidentais e cobranças severas e confiscos de engenhos. Já as causas religiosas eram os portugueses católicos versus holandeses calvinistas e os conflitos simbólicos como a profanação de igrejas católicas. As causas políticas eram basicamente a restauração da independência de Portugal em 1640, que trouxe esperança da retomada das terras. Já as causas sociais foi a saída de Nassau aumentou insatisfações. Alianças entre brancos, indígenas e negros formaram um exército popular diverso contra os holandeses. Chegando enfim ao conflito da insurreição, que ocorreu em 1645 a 1654, estourou em 1645, com líderes luso-brasileiros assinando o compromisso de restauração no engenho de Antônio Dias Cardoso, dando início à resistência armada. Seus grandes marcos foram a Batalha do Monte das Tabocas, em 1645, que ocorreu a primeira grande vitória dos lusos brasileiros. A Batalha dos Guararapes ocorreu em 1648 e 1649 e foi considerada o berço do espírito de nacionalidade brasileira, já que reuniram diferentes etnias e classes sociais, como os indígenas, negros, mestiços e portugueses que lutaram lado a lado. Os líderes importantes desse conflito, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, que era líder dos Negros Libertos, e Felipe Camarão, líder de indígena Potiguará. Em 1654, os holandeses foram definitivamente derrotados na Segunda Batalha dos Guararapes. A paz oficial só foi reconhecida em 1661 com o Tratado de Haia, no qual Portugal pagou a indenização à Holanda pelos prejuízos. E como todo evento global no mundo, a insurreição não foi diferente e deixou seus marcos. Portugal retomou o controle do Nordeste,
A insurreição consolidou o sentimento de unidade entre diferentes grupos sociais no Brasil colonial. O açúcar voltou a ser base da economia brasileira e ficou marcado como um dos primeiros movimentos de resistência coletiva que lembram um espírito de identidade nacional. E, enfim, Recife, modernizada por Nassau, seguiu como um dos maiores centros mais importantes da nossa colônia. A insurreição pernambucana não foi apenas uma guerra contra os holandeses, foi também um símbolo de força da população local, que, unida por motivos econômicos, religiosos e políticos, conseguiram expulsar um dos maiores impérios comerciais da época. Esse episódio mostra como o Nordeste brasileiro teve um papel fundamental na construção da nossa história. Enfim, o Pode Contar chega ao final. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se que só aqui a gente pode contar. Até a próxima.